Código Penal. A detração determinada pelo artigo 42 do Código Penal dirige-se ao juiz da execução, que deve subtrair do montante da condenação, ou das condenações, o tempo de prisão provisória, de internação em hospital de custódia e tratamento, ou, excepcionalmente, o de prisão administrativa, em caso de estado de sítio, estado de defesa ou de transgressão militar e crime militar. E se o condenado ficar preso durante determinado processo penal e, ao final, é absolvido, ele não poderá usar este tempo para subtrair da pena de um crime que cometeu posteriormente. A doutrina majoritária e a jurisprudência rechaçam a chamada caderna de poupança de pena. Deste modo, se o indivíduo foi preso provisoriamente durante determinado processo e restou absolvido, não pode utilizar este período para detrair pena de um fato cometido posteriormente. Além disso, a Lei 12.736, de 2012, modificou o teor do artigo 387 do Código de Processo Penal para possibilitar a detração já pelo juiz do conhecimento, aquele que profere a sentença condenatória. A finalidade da alteração legislativa é que a detração já influencie a definição do regime inicial de cumprimento de pena, pois, após a subtração do período de prisão provisória, a pena restante poderá se adequar a um regime distinto daquele cabível para o montante total. Ação penal. Ação penal. A ação penal é a faculdade ou direito de exigir do Estado a intervenção penal, com a aplicação do direito penal a um caso concreto. Para a imposição da sanção penal, a observância do devido processo penal é conditio sine qua non, isto é condições necessária e inafastável. Portanto, a sanção penal só pode ser imposta após o exercício do ius persequendi em juízo, com observância do devido processo legal. São características do direito de ação, direito público, abstrato, subjetivo e autônomo. Ação penal pública, gênero. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público. Sua peça inicial é a denúncia, na qual o promotor de justiça ou o procurador da República deve narrar o fato criminoso, promover a identificação do acusado, a classificação do delito e, se houver, o rol das testemunhas. É o que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. A ação penal pública se subdivide em condicionada e incondicionada. A ação penal pública condicionada depende de representação do ofendido, ou de seus sucessores, ou de requisição do ministro da Justiça. A regra é que o crime seja de ação penal pública. Ação penal pública incondicionada. Dentre todas as modalidades de ação penal, a pública incondicionada é a regra para os crimes, nos termos do que dispõe o caput do artigo 100 do Código Penal. Por isso, se não houver previsão legal de que se procede mediante ação penal privada, a ação penal é pública. Dentre as ações penais públicas, a regra é a incondicionada, sendo que só será condicionada se houver expressa determinação legal. A iniciativa é privativa do Ministério Público. São princípios da ação penal pública incondicionada. Oficialidade preconiza que a ação penal é promovida pelo órgão oficial, no caso, o Ministério Público. Obrigatoriedade determina que, presentes os requisitos, o Ministério Público deve promover a ação penal para a imposição da sanção ao indivíduo que violou a lei penal incriminadora. Intranscendência prevê que a ação penal deve ser promovida contra o agente, seja ele o autor, coautor ou participe. Indivisibilidade, a divergência doutrinária quanto à incidência deste princípio. Diz respeito à necessidade de o Ministério Público promover a ação penal contra todos os agentes que concorreram para a prática delitiva, sejam eles autores, coautores ou participes. Ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada, como toda ação penal pública, é da titularidade do Ministério Público.
Sua grande diferenciação em relação à ação penal pública incondicionada é a exigência de condição específica de procedibilidade. Referida condição, imprescindível para o recebimento da denúncia pelo juiz, pode ser a requisição do ministro da Justiça ou a representação do ofendido. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A ação penal pública condicionada à representação do ofendido depende de manifestação deste que se mostre favorável à propositura da ação penal. A representação pode ser oferecida perante a autoridade policial, o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Está prevista no parágrafo 1º do artigo 100 do Código Penal. A representação pode ser apresentada pelo ofendido ou por procurador com poderes especiais. Deve possuir a forma escrita. Se for apresentada oralmente, deve ser reduzida a termo. Entretanto, salvo na necessidade de ser escrita, a lei não exige forma específica para a representação. Basta que haja demonstração de interesse do ofendido de ver o agente ser processado criminalmente, não sendo necessária a menção ao instituto da representação, de forma expressa. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, a representação seria ofertada logo após a tentativa frustrada de composição dos danos civis, na própria audiência. Oferecida verbalmente, a representação deve ser reduzida a termo. Caso não ofertada, o ofendido pode exercer seu direito no prazo legal, conforme determina o artigo 75 da Lei 9.099/95. Na prática, contudo, a representação tem sido ofertada perante a autoridade policial, no próprio termo circunstanciado. Assim, não é a praxe o seu oferecimento após a tentativa, não exitosa, de composição dos danos civis. Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Esta ação exige, como condição específica de procedibilidade para a ação penal, a manifestação formal do Ministro da Justiça. Está prevista no artigo 100, parágrafo 1º, do Código Penal. A requisição do Ministro da Justiça é ato de natureza política e administrativa, que será formalizado de acordo com juízo de conveniência política, sem obrigatoriedade. Uma vez oferecida a requisição, não há obrigação de o Ministério Público oferecer denúncia, pois pode entender não estarem preenchidas as condições da ação penal, existir necessidade de maior investigação ou não haver justa causa para o processo penal. Para a doutrina majoritária, não é possível a retratação da requisição pelo Ministro da Justiça. A requisição, apesar do termo que a designa, não possui a natureza de exigência, mas sim de autorização. As hipóteses de cabimento são: crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro no exterior, artigo 7º, 3º, alínea B, do CP. Crimes contra a honra do Presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, o art. 141, inciso I, do Código Penal, CC. O parágrafo único do art. 145, também do CP. Ação penal privada, gênero. Em algumas hipóteses previstas expressamente em lei, o Estado conserva para si o direito de punir, jus puniendi, delegando ao particular o direito de ação, jus persequendi. São os crimes punidos por meio de ação penal privada, seja de forma originária, exclusiva e personalíssima, seja em razão de inércia do órgão oficial privada subsidiária da pública. Na ação penal privada, a inicial é denominada queixa-crime. Quem promove a ação penal, seja o ofendido ou, na sua impossibilidade, algum outro legitimado, é chamado de querelante. O réu, ofensor, é denominado de querelado. A ação penal privada pode ser Ação penal privada propriamente dita ou exclusiva. O fundamento desta ação é o chamado streptus judicii, isto é, o escândalo do processo que pode atingir a vítima. O alarde advindo do comentário de fatos íntimos que atingem o ofendido em um processo penal faz com que, em hipóteses expressamente previstas em lei, a ação penal dependa de sua iniciativa.
ofendido, na ação penal privada, é denominado querelante, enquanto o ofendido é o querelado. A inicial é chamada de queixa-crime, devendo observar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, acima transcrito. A ação penal exclusiva ou propriamente dita está prevista no artigo 100, na parte final do caput e no 2º e 4º do Código Penal. Aplicam-se, aqui, as mesmas regras da representação no caso de vítima menor, de morte da vítima ou de ausência decretada. No caso de morte do ofendido, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir no polo ativo da ação penal passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Há doutrinadores que apontam preferência na ordem prevista no artigo 31 do Código de Processo Penal. São princípios da ação penal privada exclusiva. Oportunidade ou conveniência. Não há obrigatoriedade de o ofendido promover a ação penal. Disponibilidade. É possível a desistência do querelado com relação à ação penal privada exclusiva. Por ele proposta. Indivisibilidade. A ação penal privada propriamente dita deve ser proposta contra todos os agentes conhecidos. Intranscendência. Só pode ser proposta em face do autor e participe. Analisando o princípio da indivisibilidade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em caso de várias publicações na internet, em que a imagem da vítima era manchada, os crimes deveriam ser considerados autônomos. A renúncia é tratada no artigo 104 do CP. Como pode ser tácita, a maioria da doutrina entende que, não sendo promovida a ação penal privada exclusiva em relação a todos os ofensores, há a renúncia do ofendido ao direito de queixa. Por conseguinte, extingue-se a punibilidade de todos os agentes. É a norma que se extrai do artigo 49 do CPP. O prazo para o oferecimento da queixa-crime é de 6 meses, possuindo como termo inicial o dia em que se veio a saber quem foi o autor do crime, aí incluídos autores, coautores e participes. Escoado este prazo, há a decadência, causa extintiva da punibilidade, por impedir que o titular da ação penal privada ofereça a queixa e, assim, seja iniciado o processo penal em face dos agentes. É o que determina o artigo 103 do Código Penal. Ação penal privada personalíssima. Possui as mesmas características da ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, com a peculiaridade de a sua titularidade ser única e exclusiva da vítima. Não há substituição da titularidade, nem mesmo se houver sua morte ou sua decretação de ausência. A morte da vítima, portanto, acarreta a extinção da punibilidade do agente. No mais, naquilo que não contrariar esta previsão, todo o regramento da ação penal privada exclusiva se aplica à personalíssima. A única hipótese prevista atualmente no ordenamento jurídico brasileiro é o crime do artigo 236 do Código Penal. Como a queixa deve ser do ofendido, não se admite que seja oferecida, no caso de sua morte ou decretação de ausência, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública é proposta nos casos de ação penal pública, se esta não for intentada pelo Ministério Público no prazo legal. É um direito fundamental assegurado no artigo 5º, inciso L e X, da Constituição da República. O Código Penal trata do tema no parágrafo 3º do seu artigo 100. É cabível, portanto, no caso de inércia do órgão oficial, do Ministério Público. Não se pode intentar ação penal privada subsidiária da pública se houver pedido de diligências ou se o membro do Ministério Público promover o arquivamento da investigação. Isto porque, em tais casos, não houve omissão do promotor ou procurador, mas sim entendimento de que não era o caso de se promover a ação penal. O exercício da ação penal privada subsidiária da pública é facultativo, mesmo porque é um direito do ofendido ou de seus representantes legais.
Como é uma ação penal privada, inicia-se com a queixa, sendo que o polo ativo é ocupado pelo querelante e o acusado é chamado de querelado. Como os demais casos de cabimento de queixa, o prazo é de 6 meses. Entretanto, em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública, se não for intentada no prazo legal, não há decadência. Isto porque o Ministério Público manterá sua legitimidade, devendo promover a ação penal pública, em razão do princípio da obrigatoriedade. O prazo para o promotor ou procurador oferecer a denúncia é impróprio, não impedindo a ofertar extemporânea. A perda do prazo gerará consequências no caso de prisão processual do acusado e o início do prazo decadencial para o ofendido oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Se houver o ofendido abandonar a ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público deve retomar o polo ativo, prosseguindo nela. O artigo 29 do Código de Processo Penal prevê essa possibilidade, além de regular a atuação do Ministério Público como fiscal da lei enquanto o ofendido permanecer como querelado. Crimes contra a vida. Crimes contra a pessoa. São os crimes contra a vida o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o aborto e o infanticídio. A Constituição previu a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que é a competência mínima de referido órgão jurisdicional. Homicídio. O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo denominado, por Nelson Hungria, de o crime por excelência. É a morte de um ser humano, vida extrauterina, por outro. Em relação à vítima, qualquer ser humano, vida extrauterina, pode ser sujeito passivo. Elemento subjetivo é a intenção de matar, denominado de animus necandi ou occidendi. O elemento subjetivo é encontrado nas circunstâncias do fato. É possível a ocorrência da aberratio ictus ou erro sucessivo. Sobre a consumação, é necessário o resultado naturalístico consistente na morte da vítima. Recomenda-se a adoção do critério da morte encefálica ou cerebral, adotado pela Lei 9.434/97, a Lei de Transplantes. Admite-se tentativa inclusive em caso de dolo eventual. A classificação geral do crime de homicídio é a seguinte: comum, de dano, material, instantâneo de efeitos permanentes, simples protege apenas um bem jurídico, e plurissubsistente. Pode ser doloso ou culposo. Crime de ação penal pública incondicionada. Homicídio simples. Homicídio, em sua forma simples, está previsto no caput do artigo 121 do Código Penal. Como já mencionado, o núcleo do tipo é o verbo matar. Como elementar do crime, há ainda o termo alguém, que se refere a uma pessoa viva. Refere-se à vida extrauterina, não abrangendo o feto. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a intenção de matar. A pena prevista no preceito secundário do tipo penal é de reclusão, de 6 a 20 anos. O crime de homicídio simples é hediondo se praticado em atividade de grupo de extermínio, nos termos da primeira parte do inciso e do artigo 11º da Lei 8.072/90. Homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado consiste em uma causa de diminuição de pena ou minorante, no caso de o agente ter cometido o crime orientado por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Neste caso, o juiz, na terceira fase da dosimetria, deve proceder à diminuição da pena, utilizando a fração de 1/6 a 1/3. Sobre a escolha da fração, o juiz deve se guiar pela influência que o motivo teve, a própria relevância do motivo para o autor ou, ainda, a intensidade da injusta provocação da vítima, e o grau de abalo emocional causado no réu. O motivo de relevante valor social consiste no interesse coletivo, naquela causa que diz respeito a toda a comunidade.
O motivo de relevante valor moral, por sua vez, é o interesse individual do agente, como a compaixão. Já o chamado homicídio emocional é aquele cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima. 92. É possível que o homicídio seja privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja objetiva. O homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo, não se submetendo às disposições da Lei 8.072/90. Homicídio qualificado. A qualificadora é a forma do tipo penal em que se combina uma diferente pena em abstrato, com novos limites mínimos e máximos. O homicídio qualificado está previsto no 2º do artigo 121. As qualificadoras são causas especiais que determinam uma pena maior, mais gravosa. Referem-se aos motivos determinantes do crime e aos meios e modos de sua execução. A qualificadora implica em um novo limite mínimo e um novo teto para a pena abstratamente prevista, sendo que no caso a pena será de reclusão de 12 a 30 anos. O homicídio qualificado é crime hediondo, tanto em sua forma tentada quanto na consumada, conforme determina o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90. E mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O artigo 121, segundo, I, do CP trata do homicídio mercenário ou por mandato remunerado. É o crime cometido mediante paga, recompensa ou por outro motivo torpe. O legislador previu a chamada interpretação analógica, ao, após enumerar as hipóteses de paga ou promessa de recompensa, mencionar outro motivo torpe. E motivo fútil. É o motivo que demonstra desproporção em relação ao crime praticado. Caracteriza-se quando o delito com substância e razão frívola, mesquinha, insignificante. Se o crime for praticado com ausência de motivo, o STJ entende não ser admissível a configuração como motivo torpe. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. O artigo 121, segundo, inciso I, traz alguns meios de se praticar o homicídio que qualificam o crime. Emprego de veneno, uso de substância tóxica ao ser humano. Meio insidioso, é o dissimulado, realizado de forma sorrateira. Meio de que possa resultar perigo comum, é aquele que pode atingir um número indeterminado de pessoas. Emprego de tortura, é o grande tormento ou suplício causado à vítima. Meio cruel, é a forma de se praticar o delito que aumenta o sofrimento da vítima sem necessidade. É a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, é o ataque súbito, inesperado e desleal. Esta circunstância pressupõe uma relação de confiança entre autor e vítima. Emboscada, é a tocaia, a ocultação do agente para a prática do crime. Dissimulação, é o fingimento, é a ocultação do desígnio do autor. Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Surpresa, por exemplo. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Conexão teleológica, é o crime que é praticado para assegurar a execução de outro crime. Conexão consequencial, praticado para assegurar a ocultação, vantagem ou impunidade de outro crime. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Busca-se punir de forma mais rígida o crime cometido contra um agente de segurança pública ou um familiar próprio, se o móvel do delito envolver referida função pública. O que se protege é a própria função pública, e não a pessoa do agente ou da autoridade.
Pode-se denominar este crime qualificado de homicídio qualificado funcional. Vale destacar, se o crime for cometido contra um dos agentes citados no inciso b e do parágrafo 2º do artigo 121, mas sem qualquer conexão com sua função pública, o crime será simples. O crime será qualificado se for cometido contra as seguintes pessoas: militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Forças Armadas, agentes e autoridades da Polícia Federal. Agentes e autoridades da Polícia Rodoviária Federal, agentes e autoridades da Polícia Ferroviária Federal, agentes e autoridades das Polícias Civis. Agentes e autoridades das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, agentes e autoridades das guardas municipais. Agentes de trânsito. Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de qualquer dos agentes ou autoridades acima descritos. Não estão incluídos no texto legal os parentes por afinidade, sogro, sogra e cunhados, nem o